O futebol, amigas e amigos do esporte, continua paixão nacional. Na Copa do Mundo, num momento tão delicado, cheio de angústias e expectativas para o futebol brasileiro, não dá para ficar de gracinha. Aqui na TV Cultura, futebol é tratado com profundidade sociológica, antropológica e eu diria até psicanalítica. Por isso eu trouxe aqui ao Provoca, não um, mas dois baluartes da resenha esportiva raiz. Daniel Furlan, o craque Daniel, e Caíto Mainier, o professor Serginho da Pereira Nunes. O pessoal do Falha de Cobertura, bem-vindos, senhores. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Bem-vindos ao nosso gramado. Num amistoso. Não, aqui não tem nada de amistoso, não. Agora é Copa. Agora é jogo sério. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas em versão podcast na sua plataforma preferida. Essa dupla está lançando o Guia da Copa, Falha de Cobertura. Olha que delícia. Isso que está aparecendo aqui, eu não sei se todo mundo recebe. São figurinhas. Sim, princípio sim. Recebe? Sim, princípio sim. É um álbum de figurinhas também? Não, são adesivos autocolantes. Oi, como é que é? São adesivos. Não pode falar que são figurinhas. A legislação das figurinhas é uma das mais rigorosas do Brasil. Mas eu já falei. Talvez você seja procurado aí pelas autoridades. Seja processado. Sério isso? Não Sério? pode Sério, falar? você não pode falar. Porque tem toda uma legislação, uma regra em relação ao álbum, que tem que ser possível de ser completado. Então são adesivos. São adesivos autocolantes. Eles se assemelham muito a figurinhas. Se assemelham a figurinhas. Mas não são figurinhas. São adesivos que contam, você viu? Quase que eu escorrego. Você quase que falou. contam a história do programa também. O programa do Falha já tem 12 anos, então passam por momentos marcantes. Maravilhoso. Do Falha de Cobertura. E por incrível que pareça, às vezes as palavras pregam peças, né? São figuras pequenas, Sim. mas não são figurinhas. Cara, que confusão só por conta de alguém que quer ganhar dinheiro com esse negócio de jogo de figurinha. Depois eu até fui atrás, porque eu achei isso tão engraçado, interessante. Porque parece que nos anos 80 e 90, até antes, tinham-se aqueles álbuns que se assemelhavam meio a bingo. Isso. Então, se você completava uma página, você ganhava uma geladeira. Isso. Se você completava uma linha, então, Lógico. enfim. E aí, ali que nasceu essa legislação para evitar essas figurinhas impossíveis. E aí teve uma legislação super rigorosa. Evitar que a gente fique viciado. Que tenham figurinhas que você não consiga completar. Isso, figurinhas difíceis que custavam uma fortuna, eu lembro Exatamente. disso. E hoje chegou as Betis e pegou isso e deu um E bico. falou, vem pra gente. Agora, nesta capa, para mim, tem uma coisa que me intriga, que tá aqui, ó. Guia da Copa, Falha de Cobertura, e aí vem jornalismo sem medo da verdade. É a frase que define o programa desde a primeira temporada, né? Então me diga, o que é a verdade? Eu não sei o que é a verdade, não sei. Você não sabe o que é a Eu não sei verdade o que é, e mas diz eu que é um sei- jornalismo sem medo da verdade. Mas eu sei onde ela está. Onde? Está no programa Falha de Cobertura. Em relação ao futebol, ela está no Falha de Cobertura. E eu sei, eu posso arriscar o que é a verdade? Por favor. A verdade dói. Olha aí. Então, você também não sabe o que é, mas você sabe que ela dói. Ela Exatamente, sabe o que ela boa. provoca, é isso? Exatamente. E ela provoca dor, normalmente. Tem um exemplo que ilustra muito bem esse jornalismo de verdade. Certa vez eu encontrei um jovem vascaíno no aeroporto, um torcedor do Vasco, da Gama, recente. Sim. E Que bom que você explicou o que é o Vasco da O Gama. Vasco da Gama. Porque um tem time gente de que futebol. pode não saber. Pode não né? saber. O jovem não sabe. E ele me abordou e ele disse assim, pô, Caíto, fala do Falha de Cobertura lá, fala bem do Vasco. E eu falei, eu não posso. Por quê? Eu falei, porque o Vasco não tá bem. Por quê? Aí, mas eu preciso que você fale bem do Vasco. Eu falei, mas eu não posso. Aí ele falou, mente pra mim. Aí eu falei, a gente não pode fazer isso. Suécia goleia a Tunísia em mais um jogo que poderia ter sido um e-mail. Eu tenho medo da Suécia! Cabo Verde é tão ingênuo no futebol que não sabia que a Espanha era favorita e consegue um empate. Eu tenho medo de Cabo Verde! E a Argentina vence a Argélia com 3 do Messi. Eu tenho medo do Messi! E a Alemanha? A Alemanha tratou o Curaçao como o Brasil e aplicou um respeitoso 7-1. De novo não! Meninos, nós estamos em plena Copa do Mundo.
é um assunto que a gente brinca, mas mexe com muita coisa. E aí? É só profissional ou chega uma hora que rola um ciricutico? Não, a gente torce também, né? E sofre a também. gente sofre. Sofre? É, o nosso episódio mais visto, né, e que as pessoas mais falam até hoje, que é o episódio do 7-1, a gente estava realmente Vivendo. fora de si e revoltado com aquela situação. E a gente gravou o programa nesse calor, né, do momento, né? Então, eu acho que também por isso que as pessoas gostam tanto daquele episódio, né? Sim. Que a gente estava realmente, visivelmente E abalados. toda a Copa é assim, né? Na eliminação passada também, não dessa agora da Croácia, mas da anterior. Da Bélgica. Da Bélgica, que foi um jogo que a gente poderia ter ganho, foi um 2-1. O Brasil até jogou razoavelmente bem no segundo tempo, mas não conseguiu virar, nem empatar. A gente tem um episódio que a galera gosta muito, que é uma frase que o Daniel fala, que ele fala assim, pô, Serginho, o que me deixa machucado é que é uma derrota normal. Uma derrota normal. São as piores. Aí o Serginho até completa, é como se a gente tivesse perdido um ônibus. Você Sim. fica triste, mas ao mesmo tempo tudo bem. Foi um tipo de depressão diferente, né, de 2014. Porque o 7-1 foi uma humilhação. Revolta, né? é Foi uma destruição. bomba, é um hecatombe, você sente vontade de chutar uma pessoa na rua, até um idoso. Mas nesse não, né, da Bélgica é a derrota normal. E todos aqueles vídeos, jogadores da seleção da Alemanha, cantando "Eu sou brasileiro com muito orgulho", cantando Tieta, abraçando funcionário de hotel. Fomos enganados. Eles falaram que gostavam do Brasil. O Júlio César, depois do jogo contra o Chile, chorando, falando que ia se redimir, prometendo que ia se redimir. Fomos enganados. Nas redes sociais, várias pessoas politizadas dizendo que a Copa já estava comprada, que estava tudo certo, que era só a gente continuar sem hospital e alienado que a gente ia ser campeão. Fomos enganados. Só tem uma coisa a dizer em relação a isso, Daniel. Doideira! Brasil 1. Alemanha 7. Essa Copa tem uma diferença muito grande, várias, mas 48 times, né? Eu me lembro de quase de todos os jogos de uma Copa, assim, ou com a ilusão de que eu iria ver. Dessa vez não tem Acabou. como. É. Acabou. Tanto que precisa de um guia, né? Um guia. O Nós guia é precisamos de isso. um O guia não ensina ninguém a fazer nada, mas ele fala sobre cada seleção, sobre cada país. São países que muitas vezes as pessoas não sabiam nem que existiam, né? Muito menos as seleções desses países, né? E eu garanto a vocês que eu não estou ganhando nada, mas eu vou fazer um comercial. Por favor. Porque a gente está ganhando. Porque, não, eu sei, mas eu farei com muita alegria, porque tem coisas muito úteis aqui para os torcedores que estão na Copa, né? Uma delas é que depois que acaba a Copa, pessoal, durante agora a Copa, vocês já vão poder votar. Sim. E é uma votação de um prêmio de verdade. É o prêmio que a gente lançou, né? Que é o Lucas Mugni. Explica aí. O Lucas Mugni é uma premiação criada no Falha de Cobertura, que é o troféu Lucas Mugni de futebol masculino profissional. Em Em homenagem ao atleta Lucas Mugni, quando ele estava na passagem dele pelo Flamengo. Por ser, mais do que, óbvio que ele é um ser humano que existe e tal, mas mais do que isso, ele é uma ideia. É a ideia desse atleta que te decepciona. O meia argentino habilidoso, canhoto que vem para o seu time. Que te dá uma esperança. Que te dá uma esperança. Te dá uma esperança. E Você aí, fala, agora o Flamengo ele vai. te frustra. E a esperança, a gente E sabe aí que- esse prêmio é em homenagem a ele, Essa frustração que É todos têm. são os piores, né? de cada posição. O pior de cada. E a gente elege todo ano o nosso programa. E quem acompanha o Falha de Cobertura sabe que não é necessariamente o pior no sentido de futebolisticamente falando. É. Se o cara teve, chutou a gol, O perdeu tantos scout. gols, o scout... Aquela ele tem coisa passe errado. racional, Não, nada é disso. emocional. Emocional. É o pior nesse lugar do Exatamente. sofrimento. Quem te fez sofrer mais. Isso. E é aí que eu quero dar uma modesta sugestão. Claro. Não sei se ainda há tempo. Tem aqui o pior reserva. Eu gostaria de perguntar a vocês quem é o melhor reserva. O pior reserva é aquele reserva motivado,
que vibra com o gol alheio, o desempenho alheio, ele tá dando aquele suporte. Se eu fosse um treinador e visse isso, esse cara para mim já tá fora. Porque o reserva, ele tem que estar puto. Com espírito competitivo. Torcendo contra quem tá em campo, porque ele quer entrar, ele quer que o cara da posição dele vá mal. Se contunda. Se contunda, perca coisa um mais pênalti para ele entrar, para ele ser acionado. O cara que tá ali torcendo, ele Que não tem, revela? ele tá desmotivado, ele O que não tem ele motivação pra revela trabalhar. quando ele está torcendo para tudo dar certo? Revela uma pessoa sem competitividade, né? Sem ambição. E, para mim, esse tipo de atleta não serve. Eu gostaria que tivesse um melhor reserva, mas talvez a gente não tenha. A gente só tenha piores reservas. E a gente, obviamente, tem o nosso craque, que a gente fala muito isso no Falha de Cobertura, que é o Neymar, que para nós ele é esse atleta da convocação desfalque, Como é que é? que é um conceito onde você convoca um jogador para ser desfalque no seu time. Ele não tem condições de jogo, mas a presença dele, a ideia dele, ele ir, E ele desfalcar, né? ele desfalca Ele seu time, desfalcar ele vai para isso fazer tem, falta. isso tem um efeito positivo. É parte no da todo. estratégia? É parte da estratégia. Caramba, mas isso é muito sofisticado. Muito sofisticado. Isso Não é? começou com... Foi identificado pelo craque Daniel ali com o São Paulo. Né? Ano O São passado. Paulo do ano passado. Que trouxe o Oscar, e aí o Oscar estava contundido, depois trouxe o Lucas Moura estava contundido. Sim. Então o São Paulo tinha um time muito forte de desfalcados. Eram as contratações desfalque. As contratações que acabavam dominando o assunto. E aí você tem o quê? Por que isso é benéfico ao clube? Quando o clube vai mal ou perde, você tem essa justificativa. Não, o time está desfalcado, ainda que ele esteja permanentemente desfalcado, o que é uma contradição de termos, né? Porque ele deixa de ser um desfalque, passa a ser o estado natural do clube, do time, né? Mas você tem aquele desfalque, o time está desfalcado, por isso não foi bem. Então aquele jogador machucado ali é muito útil, em caso dos dois, né? Porque ele é um investimento É. e, ao mesmo tempo, depois ele vira uma desculpa, caso ele não seja utilizado. Mais uma desculpa que está rendendo alguma coisa. Rende até Pro hoje. time, não tá? Sim. Mas vamos então falar do Neymar. Esse assunto que é interminável, né? Aconteça o que acontecer nessa Copa, né? Tanto até que eu acho que ele ter ido foi bom. Por quê? Para tudo, para nós, para isso, para a gente poder conversar, para a gente poder brigar, para quem é fã do Neymar ficar chateado e brigar de volta, mas para quem odeia o Neymar ficar... E né? até, sabe por Isso quê? movimenta a seleção brasileira, né? E movimenta a nossa vida, não é? Porque se ele não fosse, eu fiquei pensando nisso, né? Se ele não fosse, A gente a gente estaria falando ia de quem? Não, e a gente ficar reclamando. Eu tenho um palpite. Dele não ter ido. A gente estaria falando do Neymar. Aí, Se o falando Neymar dele. tivesse aí... Se ele tivesse aí, entendeu? Ô, gente, eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Se ele tivesse ali, Mas ele foi e, ao mesmo tempo, ele não está. Porque ele não está em condição de jogo. E você vinha comentando que era uma Copa boa pro Neymar. Isso, uma Copa cheia por de... quê? Haiti, Panamá, Paraguai, aí o Neymar ele arrebenta. Quem vai fazer essa Copa? Estou aqui no meio da Copa pedindo uma previsão. Isso é muito perigoso. Mas a profissão de jornalista esportivo é a melhor para dar previsão, porque ela não tem nenhum comprometimento em acertar. E mais. É igual a meteorologia. Né? Exatamente. Não, e tem mais, cara. Quando você erra, mais na frente, aquilo pode virar um acerto. Mas no Falha de Cobertura a gente tem um índice de acerto muito bom. Vamos lá, qual, por exemplo? A gente, né, começa aí, por exemplo, quando a gente sinaliza de que o futebol está ficando cada vez mais competitivo para o Neymar na Europa, na Espanha, aí ele vai para um campeonato mais fraco, que é o PSG, fica competitivo de novo, aí ele tem que ir para uma liga mais fraca, que é a Liga Árabe. Fica competitivo. E aí, quando ele estava lá... Na Liga Árabe, a gente fez esse comentário de que, cara... Começou aí um monte de jogador de nome para lá para o mundo árabe. Vai ficar competitivo aqui. Daqui a pouco ele vai parar no Santos. Olha, só foram vocês, são os culpados disso. Gabigol, quando foi pro Cruzeiro. Gabigol no Cruzeiro, a gente falou, o Gabigol no Cruzeiro... Ele estava fugindo. Foi pro Cruzeiro fugindo do Tite, daqui a pouco o Tite pinta no Cruzeiro
E vai virar tudo uma grande pegadinha na carreira desse rapaz, e aconteceu. Mas se vocês acertam previsões, o que isso diz sobre o futebol? Que o futebol, ele é previsível. É mais simples do que parece. Ele é previsível, talvez seja isso. Mas previsível Ou mais louco, né? para quem é sincero. Então, mas talvez o futebol brasileiro seja essa loucura tão grande que ele só encontra a verdade num programa tipo Falha de Cobertura. Na loucura. Na surrealidade. É isso mesmo. Mas talvez mas seja é isso. uma função. Eu diria que é uma função que vocês têm, uma função sanitária, Eu- mesmo, de saúde. Eu acho, particularmente, que nessa Copa o Brasil será campeão de uma maneira absolutamente dramática e improvável, jogando mal os primeiros jogos na primeira fase, se classificando como terceiro lugar. O oitavo melhor terceiro, pegando logo uma seleção de ponta de cara, ganhando nos pênaltis com os 2 jogadores a menos, e a gente vai assim até o final. Eu tinha até aí, talvez seja uma ousadia da minha parte, Sim, não que no meu bolão eu sinalizei Brasil e Bélgica na final, Brasil e Bélgica. 0-0 no tempo regulamentar, 0-0 na programação e 23-22 nos pênaltis. Deus, mas se você ganhar é sozinho, né? E a sua previsão? Não, eu sou mais modesto. Eu acho que a gente está em busca de uma eliminação digna. E já seria um grande título para nós, né? Uma eliminação. Uma eliminação o que digna, seria? uma eliminação para uma grande seleção, mas sem maiores humilhações. Sem vexames, Tudo bem perder, o time era mais forte. Um perder. 3-2. 3-2, Sei, um sei. 2-1, uma coisa assim. Um gol ali no final do É, jogo, né? Todo mundo vai ficar contente. Não, tudo bem. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Tchau, Brasil! Ai, ai, quanta coisa que a gente... Eu acho que eu vivi muitas emoções já aqui nesse primeiro tempo. Não sei se eu estou preparado, mas nunca antes, pessoal, na história desse esporte, a Copa do Mundo foi transmitida por tantos canais diferentes. TV aberta, fechada, rádio, YouTube, streaming, rede social. A questão que eu quero é a seguinte: quando tudo vira conteúdo, quem vai conquistar o coração da torcida brasileira? Interrogação. O nosso Avalone. Quem vai saber são os meus convidados, Craque Daniel, professor Serginho, os magnatas da comunicação, vamos dizer, no próximo bloco. Até loguinho. Nelson Rodrigues já dizia, no futebol, o pior cego é o que só vê a bola. Na primeira Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai, a torcida não via a bola. Ela tinha que acreditar nos locutores do rádio. Agora, um século depois, na 23ª Copa do Mundo da história, a transmissão se dá por uma teia gigante de empresas de mídia, big techs, patrocinadores e até os jogadores, que são ao mesmo tempo influenciadores digitais e garotos propagandas de apostas online. É uma maçaroca de novidades que confunde até as mentes mais afiadas, como os meus convidados, Caíto Manier e Daniel Furlan, Serginho e Craque Daniel. Que alegria ter vocês especialistas agora para nos dizer, e aí, turma, essa maçaroca, onde acompanhar isso tudo? Cara, eu acho que isso é um movimento que não é mais aquela de vamos ver juntos, mas eu acho que você também vamos ver de maneiras diferentes, né? Da maneira que der, né? Acho que tem mais a ver com como você vai ver e quando você vai ver, ou vai ver ao tempo todo, e através de qual canal, do que necessariamente se é melhor, se é pior, o que é melhor, Sei. o que não tem. Com quem, né? Com quem. Eu até acho que, falando dessa Copa especificamente, eu senti que de pelo menos um mês para cá, ela ganhou muito em atenção. Atenção, sim. As pessoas ligadas. Voltou. Eu não tinha visto isso há 2 Copas atrás, tudo bem que teve a pandemia ali no meio. Mas as pessoas voltaram a pintar a rua de uma maneira espontânea. Porque sempre tem o marketing, né? Sempre tem a marca que manda pintar. Mas eu comecei a ver agora pessoas voltando a pintar
as ruas, a marcar de ver jogos Sim. em grupo e tudo mais. Então, eu acho que tem algo de ver de maneira coletiva junto que foi resgatado. Eu tô te sentindo um pouco pessimista em relação a essa visão. Não, eu quero assim, nos últimos anos, a gente teve cada vez mais se intensificando a forma de assistir coisas na TV, cada um no seu próprio tempo, da sua própria maneira, né? Então, a gente se desconectou um pouco um do outro nesse lugar, nesses momentos. E o evento esportivo, ele tem essa força de todo mundo vai ver a Naquele mesma momento, coisa a ao mesmo coisa, tempo. comentar, fazer as piadas. Então, tem esse... Tanto que a internet Esse poder. tem sofrido muito as transmissões de internet, principalmente nos jogos do Brasil, Isso. a questão do delay. Isso. Porque não há coisa pior do mundo que o cara gritar O antes de você. delay. E aí? E essa... Se você for a um estádio, não sei se você ainda tem, se você num estádio, pelo menos da minha época de estádio, até hoje quando eu vou é assim, se o cara bate o escanteio, alguém grita gol, esse cara é execrado. Porque às vezes, como dificilmente o gol vai sair, É um gatilho, e né? as pessoas acham que ele agorou. É. Então, assim, o delay, ele é um problema. Ué, aqui não veio ainda. Agora chegou. Qual é a virtude de um narrador que vocês mais apreciam? É ele se emocionar genuinamente com aquilo que está acontecendo, né? Tanto é que o brasileiro normalmente estranha as narrações, não vou dizer estrangeiras, porque na América do Sul elas também são bem emotivas, né? Mas as narrações europeias Sim, os e ingleses, norte-americanas, né? Porque fica uma coisa muito pragmática, né? Só informativa, né? Fala, gol! Sim, a bola entrou. Entrou. E aí segue o jogo. Aqui, aquele drama, principalmente no jogo da seleção, né? Mas eu acho que isso que você falou é importante, assim, genuinamente emocionado com aquilo. Porque às vezes também eu vejo que há muitos narradores que se emocionam o tempo todo. Exato. E tem esse outro lado da moeda, que aí você... E aí, por ser uma turbina- característica sul-americana, esse gol, ele acaba tentando falsear uma emoção. Sim, às Pô, não vezes- precisa, às vezes cara. Porra, é o eu- segundo gol do Panamá. Ou Tudo então bem, assim, já estava 6-1. é só um lateral. É. Né? O cara tá batendo um lateral. Exatamente, você não vai precisar carregar a emoção no 8º gol da seleção croata contra o Canadá aos 50. Não precisa. E qual é o truque? Não precisa nem narrar. Não precisa. Já vai dando notícia do jogo seguinte. E qual o truque mais manjado dos comunicadores esportivos que te A gente já teve nesse lugar, né, de narrar jogo. Sim. Cara, é difícil, difícil pra sabia? caramba. Eu, por exemplo, eu sou incapaz de narrar. Quem narra é o craque Daniel. Mas mesmo os comentários, você tá vendo e pensando e entendendo o que acontece, pô, eu acho muito difícil. O tempo que coisa você vai que- ocupar, né, com o comentário. Não, pra eu admiro atrapalhar o- muito, cara, os narradores, assim. Porque você tem essa coisa de você ficar falando, preenchendo com som o tempo inteiro, praticamente. E narrando uma coisa que tá todo mundo vendo, então também, né? Falando do narrador de TV, né? E você não pode pensar muito, porque você tem que narrar meio em cima do lance. Isso é Exatamente. difícil fazer. é. né? E você tem que ter um vocabulário também, você não pode ficar repetindo sempre os mesmos verbos, né? Isso. As mesmas formas de narrar lances, que muitas vezes são bem parecidos. Então tem que ter um leque ali de vocabulário para narrar muitas vezes coisas que são praticamente iguais. É muito legal. Eu acho muito legal também umas coisas que tem narrações que às vezes são engraçadas, mas não são de comédia, que às vezes tem um chute que o cara chuta e vai para fora. A gente usava isso nas nossas narrações, só que a gente, de um outro jeito, né? De você, em vez de você falar que o chute foi para fora, você falar um patrocínio ou falar uma mensagem ali que você tem que dar. Por exemplo, o cara vai avançando, apontou, bateu... Não use drogas, a imaginação é a maior viagem. A gente gostava muito. O cara perdeu o gol na cara. Sexta-feira, programa Provoca no Ar com Marcelo Tais. Não perca! Já é o sinônimo de um... Isso é um desdém com um cara que errou um lance, que, sem você necessariamente falar sobre aquilo, que eu acho nem muito bonito. vou tomar É o uma meu poesia tempo aí. com você. Eu já vou pro outro assunto. Eu já vou para um assunto melhor do que você. Respeite a natureza.
Tinha aquele negócio Bandeirantes. Exatamente. O canal do A esporte. gente É o canal do gostava esporte. muito de fazer também coisas que eram simulando aqueles repórteres de rádio. Isso acontecia mais no rádio, no Rio de Janeiro. Não sei se acontecia muito aqui em São Paulo também. Mas que era o trepidante, que era aquele cara que estava no estádio ou estava nas redondezas, né? Então, às vezes, ele era acionado. E no Rio, por conta, acho que, de uma certa, né, da violência, assim, de uma maneira mais De espetacular. uma certa desordem. Desordem urbana, ali a grande desigualdade, a violência ali como um fruto disso tudo. Às vezes, estava tendo um jogo normal, 5 horas da tarde, cortava para o Alberto Brandão, que era um cara bastante específico. sim. Alberto Brandão, por onde anda, não sei o quê. Ele deu entrada aqui no ML, um corpo bem da alegria do cravejado futebol. de bala. Eu gostava, não sei o quê. Aí quando ele Cabeça terminava... decepada encontrada na Baixada Fluminense. E aí ele já falava, informou, tintas, souvenir. E o jogo continua. E lá vem o Flamengo. Gramado escorregadio, bola molhada, é sempre muito perigoso para o goleiro. Autoriza o árbitro Nielson Nogueira. Chicão, passou pela bola lá, vem o Ronaldo. Opa! Que beleza. Olha só o lance do Ronaldo, olha o Ronaldo, que beleza. Agora é uma arte, né, cara? O rádio, eu acho que é O rádio sim. Porque Porque tem que ter um desenho, escola. né? Não é só contar, tem uma ilustração que a José pessoa Carlos Araújo. Voltei! Eu dei, né? Cheguei! A gente tem, né? No Fala de Cobertura tem craque Daniel. Nunca provaram nada contra mim. E aí a gente pegava da rádio, fazia... E do professor Serginho Serginho da Pereira Nunes. Professor. Tá lá o goleiro Marcelo Boeck, que tá numa fase incrível hoje. Lá vai Pikachu, o juiz ordenou, vai partir pra bola, olho na bola, lá vai Pikachu, se moveu, pé direito, chutou, bingo! Gol do Vasco! Pikachu é o pai da criança! E por que a televisão tá nessa crise com o humor? Cara, eu não sei se a televisão tá nessa crise com o humor, para ser sincero. Eu acho que o humor, ele se beneficiou muito da internet. Sim. Porque diferente dos outros gêneros, o humor só precisa ser engraçado. Então, o celular na mão de qualquer um, sendo o celular uma máquina que grava, edita, Isso. publica e comenta... Num país divertido. divertido, doido, ele virou... Então, o humor, eu acho que ele migrou de lugar. Assim, hoje, se você perguntar qual é a vanguarda do humor, é a internet. Agora são 11 horas e 40 minutos aqui na sua 98 FM, para recordar e matar a saudade com uma das mais pedidas da noite aqui no programa Good Times. Bryan Adams, Heaven, de 1985. Até uma coisa que beneficiou muito a gente foi essa coisa que a gente estava comentando um pouco antes de começar, a coisa do algoritmo. Por um lado, eu acho que o algoritmo, obviamente, tem todos os malefícios ali, né, principalmente na interação social. Mas na distribuição de conteúdo, ele é interessante, porque ele tirou um pouco daquela ideia de que você precisava ter o seguidor, muitos seguidores, porque ele passa a distribuir por assunto, por like, por recomendação. Ele recorta, né? Ele edita, Exatamente. né? Então, por exemplo, no caso do Fala de Cobertura, é um programa que tem 12 anos. Nasceu na internet, sempre ficou na internet. Transitou pouco na televisão, mas basicamente na internet. E de uns 2 anos para cá, ele cresceu demais com essa distribuição. Porque a gente pôde fazer programas maiores, falar de mais assuntos, cobrir mais times. E não ficar nesse desespero do seguidor, né? Lembrei uma coisa que me irrita, uma pergunta que você... Isso vai acontecer muito isso, tá? Você faz uma pergunta e Isso daí, sabe o que se chama delay. É o delay da transmissão. O que eu vou ter de resposta boa em casa, no banho hoje? Vou estar lá... Ele vai te mandar. Nossa, Cara, melhores, peraí. geniais. Mas fala. Mas eu já esqueci. Eu sei. É o negócio do te irrita o seguidor. Essa coisa de você ficar mendigando pra ter seguidor por like. Isso irrita Clica mesmo. no like, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Não quer nada. Ninguém quer saber a sua opinião sobre nada. Nada. Ninguém que você segue está interessado na sua opinião. Sua opinião não importa pra ninguém. Ninguém.
Começando mais um Falha de Cobertura, matematicamente mantido na Série A por aparelhos. Sport tenta uma zebra contra o Galo, mas desiste no meio do caminho. A matemática é cruel demais. Vasco perde a terceira seguida e Fernando Diniz tem que consultar dicionário em busca de novas ofensas aos jogadores. Ler também é um exercício. Inter segue acreditando no projeto Z4 de Ramon Dias e arranca empate heróico do Bahia. Render-se nunca, retroceder jamais. Corinthians perde em casa e aumenta a drama do sem-teto Memphis Depay. Moradia digna é obrigação de Luciano Huck. Neymar volta de lesão e garante derrota do Santos já de olho na Série B, onde poderá se lesionar com muito mais facilidade. Ele se lesiona brincando. Prejudicado pela falta de um jogo de ida para perder, Palmeiras perde pro Mirassol. Faltou emoção. Vocês, no Falha de Cobertura, fazem uma crítica, de uma certa maneira, ironizam, claro, a cobertura. Tá? Só que agora vocês viraram gigantes da comunicação. Quem que está errado nessa história? A realidade... O que aconteceu, né? O que está acontecendo? Vocês sabem me dizer, não? Não, porque o Falha de Cobertura, ele não define, a gente não enxerga a fronteira entre o que a gente pensa sobre o que a gente está falando e as opiniões absurdas que a gente coloca na boca daqueles personagens, opiniões que a gente não concorda. E tudo isso está misturado, uma coisa com a outra. Sim. Então a gente esbarra em opiniões que muitas vezes a gente realmente tem, só que expressadas daquela maneira. Então muitas vezes as pessoas verificam, não, mas é isso, está certo. É isso que tá eu quero. falado de um jeito engraçado, mas é isso mesmo. É. Então... Isso significa o quê? Significa que o Falha de Cobertura, muitas vezes, é visto e retrata as opiniões que as pessoas podem ter sobre Mas eu aqueles acho que tem um assuntos. pouco do zeitgeist também do momento, porque tem um meme, cara, que eu amo. Zeitgeist. Sim. E Esta palavra é importante. Não, exatamente. Tem um meme que eu amo. Defina aqui para o nosso Não, então, público. eu acho que vou definir com um meme. Tem um meme Por que eu favor. amo, que é o seguinte. É uma frase de Renato Russo com uma foto do Raul Seixas e assinado Cazuza. Sim. E pra mim isso é meio retrato do que a gente vive hoje. Porque no final das contas não importa se Cazuza tinha aquela cara e disse aquilo, porque no final das contas não faz diferença. Principalmente para um jovem hoje que não conheceu o Raul Seixas, muito menos Cazuza, nem Renato Russo. Então, eu acho que o Falha de Cobertura tem um pouco isso. Não importa se é verdade ou não, se aqueles personagens existem ou não, a mensagem é aquela. E às vezes ela faz sentido, às vezes ela não faz. Assim como a verdade também. Sim. Às vezes faz sentido, às vezes não faz. Tem um caso... E qual é a mensagem? Não, por exemplo, ano passado teve uma situação que rolou, que foi para a imprensa dita especializada, que a gente brinca com a imprensa real, que foi o caso do técnico do Internacional, Ramon Dias. Sim. Quando ele foi contratado pelo Inter, no Falha de Cobertura, a gente fez o alerta. A gente falou assim, gente, o técnico Ramon Dias, ele é especialista em tirar times do rebaixamento. E o Inter não estava na zona de rebaixamento. Então, o Inter teria que primeiro se colocar na zona de rebaixamento para aí o técnico poder tirar. Para ele poder fazer o que ele faz de melhor. E aí o que aconteceu? O Inter... O Ramon Dias colocou o Inter na zona de rebaixamento, começou a perder. E quando ele entrou na zona de rebaixamento, a diretoria do Inter foi e trocou de treinador. Olha só. Na hora que ele ia brilhar. E aí, esse corte do Falha de Cobertura, que explica isso tudo, ele rodava em programas sérios da TV Gaúcha. Eu preciso abrir para vocês aí, pessoal. Olha aqui. Felipe Ferreira. A cada ano a diferença das seleções favoritas para as demais diminui. Isso é um fato, né? Se jogadores talentosos não é mais o determinante para o título, o que falta hoje para trazer o Hexa? Eu acho que são jogadores talentosos, tá? Eu discordo um pouco do nosso querido Felipe. Da premissa. É um sufoco que a gente está passando agora. Tudo bem que a gente já perdeu com jogadores muito talentosos, né? 2006 ali, né? 2010 também. 82. 82 talvez, a maior de todas. Mas eu acho que a que falta faz um jogador muito talentoso, né? Porque na seleção atual a gente está levando o Neymar praticamente rolando no chão para lá, né, cara? Mas porque tem esse detalhe do Neymar. Ninguém ocupou o lugar todo mundo em algum momento que gosta de futebol foi muito fã do Neymar. Sim. Né? Não tem como, né? Você gostar de futebol e falar, não, desse jogador aí eu não gosto. Esse daí eu não quero falar trabalho dele, não tem como. Não, ele é adorável. O Neymar, inclusive como pessoa, figura incrível. O craque faz falta. Porque, por exemplo, você tem o Vini Júnior e tal, mas depois... A gente até comentou, né, recente, em algum lugar, alguém falou, não, em 94 a gente tinha
uma seleção que era uma zaga boa, um meio-campo combativo, mas a gente pelo menos tinha 2 atacantes lá na frente, que era Bebeto e Romário, que resolviam, né? Não, porque o discurso era assim, em 94 a gente também era desacreditado. Contestado, exatamente. Também era uma seleção desacreditada, também era uma seleção limitada. Era uma zaga bem postada, um meio-campo combativo, só que tinha 2 na frente que resolviam, e agora não tem mais. Não Aí tem o Caíto mais. falou, né? Eu falei, mas a gente também não tem uma zaga bem postada. Aí falou, e nem o meio-campo combativo. A gente não tem nada. Marcelo Pato, o que vai ser mais difícil de aguentar? Neymar campeão em 2026 ou Neymar tentando em 2030? Ele não jogando? Ele pode ir para as próximas Copas. Foi o Pedro Leite até que trouxe essa reflexão, que é um dos roteiristas lá do Falha, né? Sim. Se é para levar o Neymar para não jogar, essa não precisa ser a última Copa dele. Sim. Ele pode ir para 2030 também, não jogar. 34. 34, 38, é só ele ter forças De entrar no avião. sentar num banco de avião e sentar num banco de reservas. E bater papo. Agora, mas vocês não querem dizer o que vocês acham mais difícil de aguentar? Eu acho mais difícil de aguentar indo para a próxima Copa. Indo pra próxima. Porque se o Brasil ser campeão seria muito legal. Mesmo com o Neymar. Claro. Acho até com o Neymar Seria uma bom. história interessante. Seria uma história Seria interessante. maravilhoso. Seria Ele maravilhoso. entrar meio mancando num Fazer um jogo gol. e fazer um gol. Numa grande jogada. Ou então não, né? Ou então Caindo, não, quebrando. Aí ele tirar um pedaço do tornozelo, jogar aquilo, bater na O bola e entrar. E tornozelo o juiz dele falar se gol. esfarelar quando se choca com a bola e entra E junto entra no todo gol, mundo. E aí a é gente- herói e nacional. herói nacional. É uma história bonita. Que lindo. Eu quero ver grandes histórias acontecendo. Eu não estou torcendo contra esse ou aquele. Eu quero ver grandes histórias. Eu espero que a gente esteja emitindo aqui boas vibrações. Amanhã tem Jogo do Brasil. Vocês estão vendo que a gente está caminhando perigosamente aqui para os minutos decisivos dessa transmissão do Provoca. No último tempo da partida, eu vou revelar as faces, com mais detalhe, por trás desses caras de pau. Não se perca. Até mais. Nos Jurássicos anos 80, tímido demais diante das câmeras, eu resolvi me esconder atrás de um personagem, o Ernesto Varela, o repórter. Deu certo, eu estava feliz e confortável, fazendo sucesso, até que o grande Rui Castro fez uma pergunta que me deixou encafifado. Você vai fazer o Varela para sempre? Não foi fácil uma transição e continua sendo um desafio ir atrás de outras formas de se comunicar, além do Varela e outros personagens que apareceram. É hora de eu passar esta questão para os meus 2 talentosos convidados aqui, Daniel Fulan, Caíto Manier, e que quando tem craque Daniel e professor Serginho, é uma questão que é importante para vocês? Cara, no início, para mim, ter um personagem foi fundamental, eu acho. Porque eu não queria aparecer. Na época do Larica Total, por exemplo, eu escrevia. Era um programa que inicialmente a gente tinha pensado para que eu fizesse, né? A minha amiga que tinha proposto o programa, até ela falou que era para eu fazer e eu tinha uma vergonha absoluta, não queria fazer. A gente foi atrás de alguém, apareceu o Paulo e tal. Quando o Furlan também comentou comigo, pô, vamos fazer uma mesa redonda lá, falar da Copa das Confederações, da MTV. Porque era no Rock Go na mesa, na MTV. Ah, tá. Aí eu falei, sim, mas eu prefiro botar um Só personagem escrever, para ter alguma defesa e tal. Tá. E eu gostei, foi o Serginho. Mas depois a gente foi fazendo choque, depois eu fui entrando nessa coisa de ator, eu fui vendo que eu gostava também de fazer outros personagens. Sei. E também gosto de falar, estar aqui e apresentar coisas e tal. Então, acho que isso acabou. Se existia, Acabou. hoje eu gosto. Agora, se você me perguntar, você quer fazer o Serginho para sempre? Sim. Porque eu amo fazer o Serginho. Que coisa mais linda, cara. Porque amar um personagem é fundamental, né? Para fazer. Mas é importante fazer outros, né? Como o Caíto, enfim, vai fazer o Serginho para ser igual o Neymar. Vai ali, Ele já vai sem- estar lá. sem O Serginho envelhecerá comigo. sem cordas vocais ali, agonizando, fazendo o Serginho acamado. Mas é importante, como ele mesmo falou, eu pego carona também, fazer outros, né? Sim. Como o Caíto faz outros também, faz ele mesmo, seja aqui ou
enfim, no meu caso tem o Renan, né? O craque Daniel, obviamente, é um personagem, mas ele tem os trejeitos mais próximos de mim, né? E é legal fazer isso, como é legal fazer o Renan do Choque de Cultura, né? Que é muito longe. Sim. E no Baixo Astral, o programa, né, que eu fiz lá na TV Quase, Collab com o Porta, ligou a câmera ali, eu tô apresentando um negócio, é um personagem, mas sou eu, com o meu nome, falando ali, não tem uma construção nenhuma de personagem. Tem uma banda, né, chama Tropical Nada, onde eu canto coisas autorais, sou eu mesmo, não é um personagem, enfim, acho legal fazer tudo, né? O último programa do mundo. O último programa era do um personagem mundo. também, Era um né? personagem, mas muito não tinha próximo, nome, né? Bota fé, Era o meu nome que aparecia ali no GC. Mas você vira outra pessoa, né? Apontou a câmera e falando opiniões, inclusive, das quais eu discordava, né? Levou vantagem, botou na frente. A graça do menino. A galera gosta de ver isso, ele é esperto. Eu gosto também do personagem que eu fazia com o Rafael Saraiva lá no Porta, no Vralcast, que era o nosso podcast falso, digamos assim, né? Onde dois idiotas entrevistavam pessoas brilhantes. Eu achava legal. E o Rogerinho também, né? Do Engá lá do Choque de Cultura, também acho ótimo. Você que estava procurando um programa de cultura? Encontrou, porra. Choque de Cultura, programa sobre cultura, com os maiores nomes do transporte alternativo aqui do país. Hoje, cinema, Harry Potter. Animais Fantásticos, onde eles habitam? No Circo do Marcos Frota? No Projac? Muito pelo contrário. Esses seres habitam, nesse novo trailer, a mala do Stephen Hawking, nesse novo filme do Harry Potter, que não tem Harry Potter. Renan, seu boa noite. Vai levar o filho para ver o filme? Boa noite, Rogerinho. Não vou levar a criança para ver o filme porque não tem Harry Potter. Ele vai ficar indignado, capaz até de me agredir no cinema. Como é que vocês dois se conheceram? O Caíto fazia o Larica Total, né? Como a gente já falou. E eu fui chamado para fazer uma participação no Larica Total. Eu ia responder assim. E aí eu cheguei lá e eu conheci todo mundo, inclusive o Caíto, embora muito brevemente ali, né? Era um ambiente ali bem confuso. Bem confuso, as não me gravações diga. do Larica Total. Era muito confuso. E tinha teve eu tenho esse print, que é uma amiga nossa, Teia, ela botou assim, olha aí os córneos dele, com o arroba dele, no Orkut. Minha fotinha Uma lá. fotinha dele. Orkut, No Scrap. E aí foi a primeira coisa que eu fiz na TV, foi essa participação no Larica Total, no episódio Falafel, né? Mas por que me chamaram para fazer essa participação? Porque você já estava fazendo. Eu estava fazendo o piloto da série Overdose para MTV, dirigida e escrita pelo Arnaldo Branco. Sim. E era a mesma produtora. Então por isso que a galera da Carambolas, quando eles precisaram de alguém para fazer essa participação, eles já sabiam da minha existência. E por que eu fiz essa série Overdose? Porque tinha TV Quase, fazia uns esquetes e a gente veio dos quadrinhos, então a gente conhecia o Arnaldo Branco, então ele me puxou para fazer esse papel nessa série. E o que eu acho que conectou muito a gente é que quando o Larica Total acabou, o Canal Brasil, no primeiro momento, pediu para a gente fazer um novo programa. E aí, como a gente já estava meio próximo, mais próximo, eu apresentei umas coisas que eu tinha escrito para Furlan, que eu tinha um site, um antipropaganda, escrevia muita coisa, ele me mostrou tudo que tinha dele, e ali a gente se conectou mais, e também pela nossa paixão pelo Camisa 9. Eu comecei a mostrar uns programas locais que eu gravava para mostrar para ele Serginho Total. Eu tenho uma gravação da extinta Manchete, que eu preciso esperar as pessoas morrerem para eu poder publicar, que é um... Isso existe? É 10 minutos antes de o jornal ir ao ar. Sei. Eu tenho essa gravação, 10 minutos do jornal indo ao ar. Cara. Com os apresentadores. Um é a Leila Richard, que ela já faleceu, e o outro é o Ronaldo Rosas, que ainda está vivo. Eu tenho essa gravação. E essa gravação a gente já viu 1000 vezes. Ela é quase... A gente sabe de cor, né? É uma obra de arte. E o que acontece? São dois locutores numa empresa acabando, que a gente viveu isso na MTV. Furlan, obviamente, viveu muito mais, muito tangencialmente. Mas dois numa manchete, num jornal à noite, era ao vivo, meia-noite ao vivo. Nada de grave acontece, nada de espetacular, mas essa conversa é tão maravilhosa. Parece um curta do Tarkovsky, assim. Porque é cotidiano, é banal. Sim.
E aí ele E tá profundo, olhando aqui né? o programa, que é o Verdade. programa antes deles é entrarem do no ar, Clodovil. terminando, que era o programa do Clodovil, ele faz um comentário, aí ele lê as notícias que ele vai ter que ler, ele dá uma passada no texto e comenta um pouco em cima rindo, é muito bom. Que coisa! Temos aí um documento da Que história. uma hora será Preservado. Mas isso nos uniu, acho que nesse lugar de ideias e tal. E aí eu comecei a contribuir com o Programa do Mundo, à distância, e acho que dali derivou. Aí o Falha começou a acontecer, porque quando a MTV acabou, eles fizeram uma... Não, na época do Rock and do Go na tubo, né? mesa, né, eles me chamaram para mediar e eles falaram, você conhece alguém engraçado para falar de futebol como você? E aí eu já tinha conhecido o Caíto, a gente já tinha essa admiração em comum pelo Camisa 9, que era o tipo de mesa redonda que a gente gostava, que a gente gostaria de fazer. E aí eu puxei, eu falei, conheço, mas a gente vai ter que fazer um convencimento, porque ele não quer Ele aparecer, não gosta de aparecer não na frente da gosta. câmera. Agora todo soltinho. Pois é, você vê, né? Sirigata, né? Mas nós preparamos uma homenagem para festejar o Botafogo campeão do retorno. Encomendamos uma faixa, Botafogo, campeão da Taça Rio, programa Camisa 9, para dar a um representante do time do Botafogo. E escolhemos você, porque na maioria das vezes o goleiro só é lembrado em horas desastrosas. Na hora que ele toma um frango, na hora que ele comete um pênalti tolo, mas nós queremos reverenciar a sua performance como atleta, como companheiro, como profissional de futebol, e homenageando você, estamos homenageando todo o time do Botafogo de Futebol e Regatas, campeão do retorno de 1989. Receba a faixa do Camisa 9, com as nossas congratulações e com o desejo de sorte para você e seus companheiros no jogo de quarta-feira contra o Flamengo, e um brinde a vocês com a champanhe trazida pelo Buffet Classe A. Onde vocês querem chegar? No coração das pessoas. No coração das pessoas. Sim. Boa resposta para a Copa do Mundo que nós estamos vivendo. Não, o que eu acho mais maneiro, falando sério, quando as pessoas abordam a gente e falam que gostam do programa e tal, não sei o que, putz, eu fiquei inspirado e eu comecei a fazer uma coisa por causa disso. Tem muito, isso, né? Muito. Isso me instigou a fazer uma parada. Olha aí. E eu fico muito feliz, porque eu fui instigado por outras pessoas a fazer, né, o que a gente faz. E isso, eu sou grato a essas pessoas, né, que nem me conhecem, por ter tocado em mim em algum lugar e eu fui empurrado, né, fui movido para fazer essas coisas. E quando eu percebo que a gente, de alguma forma, fez isso também, eu me sinto assim, com uma missão cumprida. Eu tenho umas metas, sim. Eu sempre fui meio autodidata, assim, né? Eu aprendo muito com as pessoas e tal. Acho que quando o Larica Total era muito espontâneo da nossa maneira de fazer, mas eu aprendi muito com o Paulo de Fentalha ali, esse ofício do ator e tal. Quando a gente conheceu o Galera da Quase, um grupo que também era tão criativo quanto o nosso, então foi uma troca muito grande de atuação, de maneira de falar, de escrever, Aí o Fernando Fraia, que é o diretor do Choque, também ensinou muito. Então, eu ainda quero melhorar tecnicamente, tanto em texto quanto em atuação, em direção. Isso é um caminho que eu gostaria de fazer. Fazer coisas ainda maiores. Porque a gente já escreveu programa, já ganhamos todo tipo de prêmio, fazendo o programa dos outros. Eu, por exemplo, essa última temporada eu fiz Pablo Luizão como roteirista, que é uma série incrível do Paulo Vieira. Incrível, do Paulo Vieira, Então, fizemos uma segunda temporada agora. Então, assim, pra mim, eu ainda quero fazer coisas maiores. Quero fazer um longa-metragem, quero essa escrever coisa do longa né? do Falha, né? A gente pular para esse lugar mais sofisticado. Vamos falar disso. De narrativa e de humor. Isso está em que momento? Tá na pós-produção. Olha aí. A gente pular para esse lugar. É um filme. Definitivamente é um filme. Definitivamente. Um longa dirigido pelo Paulinho Caruso, com o roteiro do Furlan, meu. Biônica produzindo. Biônica produzindo, o Fraia ali participando também. Mas está nesse lugar realmente, né? Sair, não que parar de fazer. A gente fez uma série, né? Série do Choque, né? Choque de Cultura, que é uma série de ficção. O Fernando que dirigiu, não? Nesse sentido, a gente também a gente ganhou essa experiência e tal, então também a gente quer produzir esses produtos novos. Produtos mais premium, né? Não deixando de fazer o que a gente faz, mas tá nesse lugar dessas produções maiores, mais sofisticadas em termos de humor mesmo, e de narrativa, de tempo, contar uma de história. Orçamento também, né? Pô, a frase foda, tatua essa porra, Rogerinho. Já tatuei. Não, tatuar legal mesmo. Meter em letra japonesa aqui na panturrilha grandão, cara. Hein?
Te falar que eu ainda tenho aquele meu kit lá de tatuagem semi-profissional da minha startup de tatuagem surpresa. Você fechar comigo aqui sem contrato, sem firma reconhecida, faço de graça pra você. Fornecimento de 1 ano. Contrato assinado pela sua avó, com firma reconhecida. Sem conversa. Atenção, então, para uma chamada aqui em ordem alfabética, que nem na escola. Carlos Eduardo Lessa Manier. Meu nome verdadeiro. Isso, lá em Niterói, devia fazer um sucesso. Né? Pouca gente sabia. Daniel Sarcinelli, Furo Sarcinelli, Sarcinelli, é o sobrenome do rei. Podem dizer o que é a vida? Cara, a vida, pra mim, é uma sucessão de erros que vão virando acertos e vão virando novos erros. E Acerto sem querer? Porque às vezes eu olho pra trás, eu já tive muitas essas reflexões. Sim. E eu vejo as coisas que eu fiz errado, os caminhos que eu escolhi errado, os lugares que eu falei, putz, eu devia ter feito isso. Mas ao mesmo tempo eu olho pro lugar que eu tô e eu gosto. Então eu sou um pouco esse lugar, né? Tinha um amigo nosso, o Erickson, que ele falava uma frase na época que a gente fazia o Larica Total, que era um programa em cima do erro, né? Era um cara que não sabia cozinhar e não sabia fazer um programa de TV. E ele dizia uma frase, acho que é do Oswald de Andrade, que era a contribuição milionária de todos os erros. Olha, e eu acho que essa frase me define um pouco. Eu sou esse cara que eu não tenho medo de errar, eu tenho prazer, eu tenho necessidade de errar. Eu quero fazer errado. Eu quero escrever errado. Serginho é com C. Eu ia responder uma coisa, obviamente eu sabia que você fazia essa pergunta, eu ia responder uma coisa, mas ao longo do programa eu mudei de ideia. Para não se arrepender depois. Eu acho que a vida é um jogo e nós somos essa criança na arquibancada, chorando, flagrada pelo cinegrafista com um picolé derretendo na mão. Eu já me arrependi de ter dado essa resposta. Não. Não soou tão bem quanto eu imaginava. Crianças, ó, boa transmissão aí, bom final de Copa. E eu nem sei o que desejar em termos de resultado. Vocês querem sugerir alguma coisa aqui para dar um... Dignidade. Dignidade. Quem Drama. Quero drama, eu quero sofrimento, pênalti, mas com ressurreição. Com final feliz. Com final feliz. Eu sempre gostei de final feliz. Valeu. Vai, Brasil!